Oi, Alcha! Oi, Al! Oi, Alcha! Oi, Al! Oi, Alcha! Oi, Al! Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai eterno, Papai querido, estamos aqui, Pai, essa noite, em Tua presença, para aprender mais, Papai. Venha nos esvaziar de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Sim, Papai. Venha limpar os nossos corações, a nossa mente de tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Venha arrancar tudo aquilo, Pai, que não pertence a Ti dentro de nós. Venha derramar sobre nós a paz, a alegria. Venha nos dar entendimento e sabedoria, Pai. Estou aqui, Pai, junto com meus amados irmãos, para alimentar do maná o qual Tu preparaste para nós, a cada dia alimentando a nossa fé, a cada dia, Papai, nos dando esperança. Sim, Papai. E Tu falaste, porque guardaste a palavra da minha perseverança, ia nos guardar daquela hora, Papai, que não seja eu, mas Tu venha falar, venha me diminuir, Papai, para que Tu cresça. Ó, Papai, a nossa alegria é estar em Tua presença, Sim, Papai, é verdade. é estar em Tua presença, Pai. O dia a dia não é fácil, mas Tu falaste que não ia ser. Tu falaste que iria conduzir os Teus filhos, queria conduzir para um caminho aonde que eles iam alcançar uma posição de honra, assim como Tu alcançou, Pai, por meio das provações. E nós sabemos, Pai, que temos que ser perseverantes. É verdade, Papai. E Tu nos deste autoridade para pisar em serpente, em escorpiões. Venha nos cobrir, Pai, com a Tua mão. Venha nos lavar. Venha nos revestir com Teu sangue, Pai, porque Tua palavra fala que nós vencemos devido ao Teu sangue, É verdade. devido ao sangue do Cordeiro. Porque nós sozinhos, nós não iríamos conseguir, mais graças ao Seu sangue precioso, Papai. Tua palavra fala que nós iremos vencer. É verdade, Papai. Então eu venho, Pai, nesse momento, venho lhe pedir, venha nos alimentar, venha nos dar força, venha nos capacitar. Vai até o encontro de cada um, Pai, que está fraco, desanimado, está passando por alguma provação, Pai. Venha revestir as forças deles. Sim, Papai amado. Venha acordar aqueles que estão querendo cochilar novamente, Pai. Venha despertar eles. Venha derramar cura. Venha derramar libertação, Papai. Sobre a vida deles, ó Papai. Ó Papai. Fala conosco. Toma conta de cada um daqueles, ó Pai, que a cada dia está dedicando na obra. A cada dia está querendo fazer mais na obra, tomando posse, tomando para si, tomando conta do que Tu deixaste para eles, ó Pai. Vai ao encontro deles, ó Pai. Venha dar eles força. Sim, Papai. Aqueles que estão cuidando da herança que Tu deixaste. Papai, dá força a cada um deles. Dá força e nos conduza, Pai, Sim, no Papai. caminho que Tu queres que nós andemos. E nos perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões se cometemos, Pai.
E agradecemos a cada dia e a cada momento, Pai, Sim, por estar participando desse momento maravilhoso, dessas revelações, Pai. verdade, papai. Joga por terra toda barreira, todo laço do inimigo. Todo laço do inimigo, Pai. Sim, Joga por terra. Vai até o encontro daqueles que estão lançando calúnia, que nos persegue, Pai. E faça com que eles venham ver a Ti, Pai. Assim como Paulo, naquele momento, viu o Teu Filho, Pai. Viu o Teu Filho. Papai, eu clamo a Ti também, para não deixar faltar o alimento físico, nem o alimento espiritual, Pai. sim, Na casa de nenhum dos irmãos, de nenhuma das pedrinhas. Venha derramar bênçãos. Venha derramar, papai, a cura. E gratidão por tudo que tu tens feito por nós, ó Pai. sim, papai. Gratidão por ter abrido os nossos olhos nesse momento qual está tão sombrio essa terra, Pai. Verdade, papai. Gratidão por ter revelado os teus pequeninos, papai. E assim lhe agradecemos por tudo que tens feito por nós. Sim, Grato ai Alxa, grato ai Al, grato ai Alxa, grato ai Al, grato ai Alxa, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do Papai Alxa. Paz de Alxa Machia, seja por todos os amados irmãos. Queria que está começando, ler a carta aqui representa a era que nós estamos vivendo, irmãos. Lá em Apocalipse 3:7. Nós temos que estar voltando ela diariamente, irmãos, porque representa a era no qual nós estamos vivendo. O papai entregou a chave para Mical, para estar trazendo a revelação para o fim dos tempos. Nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão de tudo que nós vivenciou, viu e ouviu. Aqui Apocalipse 7 fala: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam Ialdim, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham, prostra-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. E quando nós lemos essa carta, ela é direcionada tanto a Mical quanto àqueles que estão escritos, conforme Daniel 12:1. Fala que vai ser livre todos aqueles que se contarem escritos no livro. Então aqui essa carta remete para Mical e para aqueles que estão escritos no livro. E quando nós vemos aqui, irmão, quando nós lê essa passagem, e visto que guardaste minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação. E fala que é por não ter renegado meu nome. Por quê? Porque Mical tomou posse novamente do nome. Ele recebeu, ele não abriu mão. E quando nós pegamos em Apocalipse 12,
Apocalipse 12, igual eu vi no grupo lá, alguns irmãos com dúvida, aqueles que estão vindo agora, porque foi ensinado por Sardes que 2017 era porque o arrebatamento, mas não era. E hoje nós entendemos que foi o levantamento do antimachia. Por quê? Porque Satanás ele imita, assim como Ial levantou Mical, assim também Satanás faz o mesmo, levantando quem? Levantando o seu filho em 2017. Por isso que houve aquele sinal. Por isso que houve. E quando pega aqui, em Apocalipse 12, fala assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre dores de parto, atormentada para dar luz. E quando nós vemos aqui que a mulher estava vestida com o sol e tendo a lua sobre os pés, e sobre a cabeça a coroa de 12 estrelas, remetendo o quê? Remetendo às 12 tribos. E nós vemos lá em Timóteo, lá em 1 Timóteo, vamos estar lendo lá? 1 Timóteo 2070. Isso. 1 Timóteo 2, 9. 1 Timóteo 2, 9. Fala assim, enquanto... Esperar os irmãos abrirem. 1 Timóteo 2, 9 fala assim, quanto a mulher, que ela tenha roupas decentes, se enfeite com pudor e modéstia, nem trança, nem objetos de ouro, pérola ou vestuários suntuosos, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulher que se professa piedosa. E nós vemos aqui que a mulher estava o quê? Em Apocalipse 12, nós vemos que a mulher estava sobre a cabeça com a coroa de 12 estrelas. E hoje nós sabemos que representa as 12 tribos. Estava sobre a mulher. Estava sobre a mulher. E quando nós vemos esse sinal, foi dia 8 de abril de 2020, que foi o surgir da Era de Filadélfia, aonde o filho é tomado e é cuidado por Mical. E quando nós vemos aqui que hoje as 12 tribos, 12 mil de cada tribo, representa o que? As pedrinhas que foi talhada da rocha, mostrando que a mulher estava o que? Vestida com as pedras preciosas, não pertencia a ela, porque a mulher não pode ter, igual fala aqui em 1 Timóteo, fala que ela não pode ter objetos de ouro, pérola ou vestuário suntuosos. Por quê? Porque quando nós quando nós vemos Satanás ele estava o quê? Ele estava adornando com as pedras, e essa mulher também estava na mesma maneira. Entende? Mas a diferença aqui é o quê? Que é o filho varão, são aqueles pequeninos. Agora Satanás não, já estava sendo enfeitado com os primogênitos. E quando nós vemos aqui com os primogênitos, com os cinco primeiros originais, que saiu do papai e Alcha. E quando nós pega aqui no 9, fala quanto a mulher que ela tem roupas decentes e se enfeita com pudor e modéstia, nem trança, nem objeto de ouro, pérola ou vestuário suntuoso, mas que se ornem
ao contrário, com boas obras. E quando fala aqui com trança, remetendo o quê? Remetendo Sansão. Remetendo Sansão. E Sansão, ele tinha o quê? Muita força. Os nazireus também, né? Eles andavam com trança. Muita força. Exatamente. Exatamente. É um símbolo de força. Muita força. E tendo força, o quê? Querendo bater de frente. Querendo bater de frente com Mical, igual nós já viu. A mulher, muitas das vezes, querendo bater de frente. E quando nós pega aqui em 1 Timóteo 2:11 fala: durante a instrução, a mulher conserve o silêncio com toda a submissão. Não permita que a mulher ensine ou domine o homem. Que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduziu. Caiu em transgressão, entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que com modéstia permaneça na fé, no amor e na santidade. Porque devido o filho ter saído dela, vai estar no quê? Intercedendo, vai estar intercedendo por ela. Verdade. E quando nós pegamos Ezequiel 28, 1520. 28:13, nós vemos que quando nós pegamos aqui 28:11, aqui já remete, aqui já nos mostra um pouco da parte o quê? Da parte celestial. 28:11 fala assim: a palavra de Yahweh foi dirigida neste termos: filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz: assim diz o mestre Yahweh, tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza, perfeita, estava no Éden, jardim de Yahweh. Engalanavas-te com toda sorte de pedra preciosa, rubim, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Nós vemos aqui que ele se adornava, assim como a mulher está o quê? Se adornando. E a mulher, ela não pode tomar posse desses objetos porque pertence o tempo. Pertence o tempo. E quem cuida do tempo é quem? Aquele que foi levantado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando nós pega aqui, irmão, quando nós pega aqui no 3, aí 12:3, Apocalipse 12:3. Apocalipse 12:3. Aí fala assim: apareceu então outro sinal no céu. Um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, sobre a cabeça 7 diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra. E aqui nós entendemos o quê? Aqui nós entendemos que hoje foi revelado para nós, foi revelado através do mensageiro, que esse aqui é quem? É o anti-Machia. E esse sinal aconteceu em 2017, quando o mensageiro de Sardes trouxe que ia ser o arrebatamento. Que ia ser o arrebatamento, devido ele... O Nibiru apareceu em 2017. Houve esse sinal e foi o levantar do anti-Machia. Foi o levantar do anti-Machia. E quando nós vemos aqui que sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra, nós vemos o que? Quando nós pega o estudo que nós já estudamos sobre... vamos estar pegando lá em Jeremias 52, quando nós vemos Nabuzardan, 1458. viu? Jeremias 52, Nabuzardan transportando para a terra o que? Transportando para a terra o resto
O resto que tinha ficado. Cortou uma parte dos pobres do povo. Exatamente. Dos pobres não, os pobres ficou. É os humildes. Quando nós pega aqui em Jeremias É os 51. humildes submissos. Exatamente. Pobre é uma tradução. Quando nós pega aqui em Jeremias 52, fala assim: Nabuzadã, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade. Os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia e o resto dos artesãos. Nabuzadã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiros e lavadores. Por quê? Porque Nabuzadã é a representação do antimachia, o chefe da guarda do rei de Babilônia, Nabucodonosor. E hoje nós entendemos o quê? Que Nabucodonosor é a representação de Satanás e Nabuzadã, chefe da guarda, o antimachia. E quando nós vemos aqui que transportou, fazendo um link com o quê? Com Apocalipse 12. Quando nós vemos o quê? Quando nós vemos o dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas, sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-se para a terra. Viu? Que ela estava lançando para a terra, transportando. Cortou também. Exatamente. E você vê que sobre a mulher, estava o quê? Estava as 12 tribos. Viu? Que sobre a mulher estava as 12 tribos. E aqui nós vemos a questão que o irmão fala muito, que é a inveja tanto de Satanás e Lúcifer, que fala aqui quando pega no texto, fala: apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Por quê? Querendo imitar Yahshua, papai Yahshua. Por quê? Porque ele carrega vários títulos, vários diademas, várias conquistas. E quando nós pega aqui, quer ser igual a Mical, tanto que ele o quê? Ele arrasta 1/3 da estrela do céu. Ele arrasta 1/3. Então, ali no caso, foi o antimachia que deportou, na representação de Nabuzardã, que deportou para a Babilônia os pobres da terra. E os pobres não, os humildes, né? Aqui fala o resto que tinha ficado na cidade, aqueles que passou para o lado do rei da Babilônia. Ah, tá. Aqueles foram os traidores. Os traidores para a terra. Exatamente. Na representação de Apocalipse 12, que é a cauda do dragão. Isso, que veio junto com ele, aquele que passou para o lado dele. Porque aqueles que mantiveram a fidelidade lá em cima foram. Como os vinhateiros e Não, os que foram fiéis foi trago por quê? Por Ial. Isso. E Ial levou para um lugar espaçoso. Ial que trouxe junto com Mical. Foi conduzido por Ial. Agora, essa parte que o dragão arrastou com sua cauda, foi aqueles que traiu Mical e Yahshua, que recebeu o manter e Yahshua lá em cima. Foi o resto que ficou. Exatamente. Esses traidores vieram, achou que ia ficar lá, mas não. Satanás deportou eles também. O antimachia. Exatamente, porque quem veio para a terra? O antimachia. Satanás ainda está lá. Imitando, exatamente. Mical veio para a terra com o seu exército, ele levou com os fiéis e veio aqui. O Satanás não, o antimachia veio com a turma dele. Exatamente. Por quê? Porque nós vemos, irmão, que para seduzir, igual eles foi seduzido lá em cima, foi após outro, foi o que? Uma parte do exército. E eles vivenciavam no templo, ao redor do templo. Eles faziam a guarda de Mical e Yahshua. Eles faziam a guarda, entende? Então, eles sabiam o quê? Eles sabiam transmitir a mensagem. Eles sabiam. E nisso, hoje, eles desceram, igual hoje nós entendemos que foi lançado por terra aqueles que passaram para o lado do rei de Babilônia, de Satanás, e
o chefe da guarda de Satanás transportou eles para a terra, porque eles achou que passando do lado deles iam ficar, mas não, porque Satanás engana toda a terra. Verdade. Toda a terra, tanto aqui quanto lá em cima. Nada é novo. Nada é novo. Tudo se repete. Se repetiu lá em cima, aconteceu lá em cima e repetiu aqui embaixo. E você vê também que, quando fala desertor, é um termo muito usado no exército, né? Aquele que deixa de lutar naquele batalhão. Entendeu? Exatamente. Ou seja, abandona seguir o comando. o comando. Então é um exército. Era um exército, os desertores. E nós vemos aqui que eles passaram para o lado do rei da Babilônia. E o Antimachia, o que eles fez? Transportou eles para a terra, trouxe eles junto. Por quê? Porque eles, achando que ia ficar do lado de Satanás, iam ganhar o quê? Iam ganhar algumas regalias, não ganhou. Eles vieram também, mas vieram junto com o Antimachia, que são esses aqui de Apocalipse 12. Apocalipse 12, 3, que fala: apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando para a terra. E quando nós pegamos Apocalipse 12, nós vemos Apocalipse 12, onde que fala que... Vamos estar abrindo lá? Apocalipse não, é Daniel. É Daniel, aonde que fala que ele calcou uma parte do exército, tomou posse. Daniel 8. Quando nós... Isso. 8, 9. 1570. Isso. Daniel 8, 9. Quando nós pegamos Daniel 8, 9, fala assim, ó: de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, calcando aos pés. Viu que ele derrubou e tomou posse, porque fala quando calcou aos pés, tomou posse de uma parte. E nisso foi o que? Lançado fermento sobre esse que hoje prega fermento. E não adianta você falar para eles, não adianta. Tem aqueles que estão sendo enganados, mas tem aqueles que já pertencem ao Antimachia, que está sendo usado para transmitir o Espírito, compartilhar o Espírito do Antimachia, que são aqueles que vão compactuar com a besta que levanta da terra, com o falso profeta. Hã? São os filhos da serpente? O quê? Estão na terra? Não, é os filhos de Alcha que foram seduzidos, que pertenciam a uma parte do exército. Eles pertenciam ao exército. Eles desceram e hoje eles transmitem a mensagem do Antimachia. Eles compartilham o espírito do Antimachia. Pode ser adotivo, filho adotivo do Antimachia? Adotivo, por quê? Porque Mical tem os filhos adotivos, que o irmão Marcos Beethoven trouxe ontem. E assim como o Antimachia, assim como Mical tem os filhos adotivos, e Alcha tem os filhos adotivos, assim também o Antimachia tem. Ele tem os filhos adotivos. E esses que foi após ele lá em cima, que pertencia ao exército, que ele calcou aos pés, tomou posse, hoje transmite o espírito do Antimachia. Compartilha, que são esses que vão estar abrindo aqui, que vão fazer um pacto. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 13. Eu nem falo as páginas, só fica no Apocalipse. Não, era fácil. Também. Bem no Apocalipse. E hoje, irmãos,
Não tem como abrir mão de tudo isso que nós aprendeu. Nós vemos a perseverança. A perseverança. E quando nós pegamos aqui em Apocalipse 13:1 fala assim: vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre o chifre havia 10 diademas. E sobre a cabeça o nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como as de urso. E sua boca como a mandíbula de leão. Aí quando nós pegamos aqui em cima, aqui no 12 ainda, irmãos, no 12:15, vamos aqui no 12:13, fala assim: ao ver que foram expulsos para a terra, o dragão pôs a perseguir a mulher, que deram à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia, para voar ao deserto, para o lugar em que longe da serpente alimentada, por um tempo e metade de um tempo. A serpente então vomitou a água, como o rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitou. Viu? Submergi-la, seriam as águas. Isso, bravias. Né? As águas bravias. E nós vemos aqui, quando fala a terra, porém, veio ao socorro. Por quê? Porque a mensagem que era transmitida pela aquela mulher adúltera, ela transmitia o mesmo espírito que a besta que levanta da terra. Transmite o mesmo espírito do antimachia. E não quer o quê? Não quer se enquadrar, porque já foi seduzido desde lá de cima. Porque quando nós pegamos aqui mais embaixo, Apocalipse 12:17, fala assim: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observavam os mandamentos de Yahweh e mantinham o testemunho de Yahweh. Por quê? Aqueles que observar, aqueles que não compactuar com as atitudes da mulher. Por quê? Porque a mulher mesmo, em si, quando nós vemos aqui que a terra foi em socorro dela, porque houve o quê? Um pacto. Houve um pacto. Porque quando nós vemos aqui a terra, porém, veio em socorro da mulher, quando nós abrimos aqui Apocalipse 12:11, fala assim: vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Viu? Vindo em socorro por quê? Porque o exército celestial, eles vão vencer por conta do sangue do cordeiro. Eles vão vencer por conta do sangue do cordeiro. Quando nós pegamos aqui Apocalipse, nós vemos que vai haver o que? A luta de Micael e seus anjos, e vão vencer o dragão e seu exército graças ao sangue do cordeiro. E quando nós pegamos aqui, nós vemos aquela besta que tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão, vindo ao socorro da mulher, fazendo um pacto. Porque a mulher vai fazer um pacto com a besta. E quem vai estar à frente dessa mulher, com certeza transmitindo, vai ser uma parte daquele exército que foi enganado e passou para o lado do inimigo. Falando dos descendentes, quando a gente vê descendentes, a gente lembra dos filhos, né? Os descendentes são aqueles que não vão compactuar com as denominações, porque muitos acham que as denominações vai fechar. Muitos acham que esses templos religiosos vão fechar. Vão fechar, mas não vão, mas com um acordo. Eles vão fazer um acordo. Vão fazer um acordo com o quê? Com a besta que levanta da terra. Faz mais sentido. A maioria de vocês. E por isso, e é por isso. Pastores, entre aspas, muitos líderes, né? Evangélicos, aí eles aprovam de tudo. Fala que chifre não é macho, começa a entrar nesses meios que. Entende? Porque eles já foram dominados
desde lá de cima. Verdade. E nós vemos que, quando nós vemos que tanto o rico, quando nós pega aqui Apocalipse 13:16, fala assim, faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livre e escravo, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Quando fala aqui pequenos e grandes, remetendo o quê? Remetendo àquele povo que pertencia ao exército, que eram anjos celestiais. Entende? E eles vão ser o quê? Usados nesse final dos tempos para enganar muitos, porque hoje ensinar que as denominações tudo vai fechar as portas, mas isso é mais uma mentira de Satanás. Ele vai derramar bênção, né? Exatamente. Ele só não vai derramar mais porque vai ser lançado por terra. Antes ele vai começar Ele vai começar a perseguir, vai ver que ele não vai poder derramar a bênção e para aquele administrador infiel, né? O administrador fiel vai estar lá em cima para ele não abençoar e mostrar a verdade. Aí o que Satanás vai querer fazer? Destruir. Mas a besta que levanta da terra, que é o falso profeta, que é o quê? Que é o Papa, vai ao socorro da mulher. Porque um reino dividido, ele não prevalece. Vai haver o acordo. Fica de portas fechadas, mas se você usar esse requisito, colocar isso, colocar aquilo, entende? Cada um tem seu poder, ela também quer puxar por Exatamente. outro. A questão também que eu falo assim, não é o puxar o poder, porque todos vai direcionar Pro antimachia. para o antimachia e também para a imagem, para ser adorado. Mas, quando nós vemos aqui, vai haver um acordo. E a serpente, ela quer destruir a mulher por quê? Porque sabe que aquele que subiu é fiel. O que subiu é o administrador fiel. E vai começar a acontecer o quê? Vai começar a acontecer o restaurar e também a jumenta. Quando nós vemos a jumenta, ela sendo que encurralada. Isso mesmo, ela começa a empacar. E ela começa a falar. Então, e quando nós vemos aqui que a serpente quer destruir, porque ele sabe que o tempo dele é curto. E sabe que aqueles que estão em denominação não vai ter mais nenhuma utilidade para ele, não vai fazer com que ele volte para uma posição que ele tinha antes. Então o que ele faz? Ele quer o quê? Destruir. Ele quer destruir rapidamente. Mas a besta que levanta da terra vai ao socorro e faz o quê? Faz um pacto. E aqueles que são descendentes o quê? São descendentes aqueles que saírem da mulher, saírem das denominações, saírem dessas religiões e começar a se reunir, assim como nós reunimos. Aí vai começar a ser gerado. Esse pacto que ele possivelmente pode fazer seria de não falar do nome? Não falar do nome de Alcha? Não falar do nome, não falar do nome e aceitar os requisitos do antimachia, entende? Aceitar os requisitos, o que ele impor. Lá atrás os apóstolos foi privado, né? Você vê que ali eles apanharam por causa do nome, foi falado, não fala mais desse nome e tal, assim, assado. Ou seja, como não é uma repetição, aí no final repete, né? Porque o acordo vai ser nesses requisitos. Vocês não falam do nome, vocês podem reunir dentro de casa, mas falando os nomes blasfemos. Mas o que acontece? Eu já vejo que é reunir em denominação. Você que vai falar, vocês podem reunir nos templos, pode ficar com as igrejas abertas mas não que vocês venham o quê? Bater de frente com o sistema, bater de frente com o antimachia. Entende? Vai ter aqueles que vão ver o que está sendo imposto no mundo. É algo que vai ter dominado o sistema financeiro. Tudo. E o que acontece? Vai ter aqueles que vão procurar a verdade, vão
saber daquela igreja, daquele povozinho que esteve aqui na terra, vai procurar entender. E eles entender, na verdade, chegando até o Evangelho eterno, sem fermento, eles passam a se tornar o quê? Filhos, novamente, aqueles filhos pródigos, volta para casa, e servos, porque vai ter filho pródigo e servos, igual nós já estudamos. Tremendo. E é necessário, irmãos, e é necessário que, para se tornar vencedor logo depois da nossa partida, para ser vencedor, é necessário que preste atenção o quê? Preste atenção no testemunho de Aush. Quando nós pega aqui no Apocalipse 12, 17, fala, enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observavam os mandamentos de Yahweh e manter os testemunhos de Aush. E quando nós pega aqui no 13, quando fala que a mulher que deu à luz ao filho varão, é o que? Essa mulher é a igreja o que? De Sardes, porque é uma representação de Débora, ama de leite de Rebeca. Lembra da ama de leite? Da ama de leite de Rebeca? Sim. A ama de leite. E nisso, vamos estar abrindo lá, Ezequiel. Ó, Ezequiel não, Gênesis. Gênesis 35. Nós já até estudou sobre esse estudo, é um estudo maravilhoso. Gênesis 35, 6. Sim. Raquel não deu leite. Estão falando de Raquel ou Rebeca, é Rebeca. Ah, tá. Ama de leite. Débora era a ama de leite de Rebeca. 35, 6? Isso. Fala assim, Jacó chegou a Luzar, na terra de Canaã. Ele e todos os homens que tinham. Lá ele construiu um altar e chamou o lugar de El Betel, porque Yahweh aí se revelará. A ele, quando fugia da presença de seu irmão, então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi enterrado abaixo de Betel, sobre o carvalho que se chama Carvalho dos Prantos. E o que acontece, irmão? Quando fala aqui em Daniel 12, 13, aqui está falando de Sardes. E quando nós pega Apocalipse 12, 15, aí nós vemos que é o que? Outra mulher. Aqui já está falando de outra mulher. Quando pega aqui no 12, 15, fala assim, a serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitou. Aqui já está colocando todos, tanto a religião quanto Sardes. E quem sair de dentro de ambas, porque nós vemos que aquele que alimenta do alimento do profeta velho, ele não é bem sucedido na missão. É necessário sair, é necessário o quê? Ser um descendente. Quando nós pega aqui, fala que o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, daqueles que saiu de dentro da mulher. Porque hoje a mulher ela não está fazendo, como se diz, não está tendo pacto, não está tendo pacto ainda com a besta que levanta da terra, mas ela rejeita o quê? Rejeita o alimento. Ela é alimentada e aqueles que são alimentados vão participar do reino, vão ser vencedores de Sardes. E é necessário, os Sardes vestes limpos. E vai ser necessário assim também no fim dos tempos, sair de tanto da mulher de Sardes, tanto da religião, das denominações, que vai o quê? Vai surgir Laodiceia. Laodiceia são aqueles que vão começar a caminhar novamente. Vão receber, vão se lembrar através dos estudos, vão ver que vai ter o reino celestial. Entende? Quando nós pega aqui essa mulher, irmãos, nós vemos que essa mulher vai fazer um pacto,
Porque por conta das provações da luta, não vai se alimentar, e nós entendemos que foi calcado aos pés, o antimachia tomou posse de uma parte do exército, e essa parte do exército, se é parte do exército tomou posse, então trabalhe para compartilhar o espírito do antimachia, porque eles não recebeu, porque a palavra fala, aquele que não aceita o evangelho eterno, esse não pertence a Yahweh. Esse não pertence. O espírito dele não pertence a Yahweh. O espírito dele pertence ao antimachia. Aqueles que não confessam que Yahshua veio em carne. Esse espírito não pertence a Yahweh. É muita gente. Exatamente. Você veja bem, tem os islâmicos, Isso. os próprios judeus, o judaísmo, né, os Yaltins, fora os que não tem nada, né, que são chamados de ateus. Eles vão trabalhar com os machos, você lá é gente demais. Colocar a marca desse exército. Oi, essa parte do exército, com certeza, porque eles eram do exército e hoje, com certeza, vai se manifestar, mais ainda com mais força no reinado daquele que transportou eles para a terra. Eles vão ganhar mais força quando chegar o período de 1290 dias, que é o que? O tempo do reinado antimachia. Eles vão ter mais força. E o que acontece nisso? Eles vão se manifestar e vão enganar muitos. Vai falar, essa denominação aceita esse requisito, nós tem que fazer conforme a vontade desse antimachia, e nós vamos ter que aceitar, propagar, discernir o espírito daquele que... O Mical vai ter os ministros vão dar selar, né? Exato, está ajudando. E Satanás, e o antimachia vai ter esse para vai ser necessário, porque assim, igual o irmão falou, igual Mical hoje. Mical, junto com o seu exército, com a parte do seu exército fiel, está o quê? Está ajudando a selar. E nós vemos que o antimachia, o quê? Ele vai selar. Ele vai colocar a marca. E a igreja evangélica, né, os cristãos, são tão enganados que eles, quando falaram alguns estudos, na época que a gente estava nas denominações, eles colocavam todo esse peso de seguir o antimachia, de receber a marca, em cima dos descendentes de Ismael, que são os islâmicos, né? E eles achando que eles não estão nesse meio também, né? Só colocando que Satanás é enganador do mundo inteiro. É muita... um terço da Terra, praticamente, se a gente for no Google, não sei se como é que está agora isso, né? Mas um tempo atrás, eu pesquisei sobre a quantidade de islâmicos, né, descendentes de Ismael que tem, e eles invadiram a Europa, quer dizer, o plano deles é dominar, né? Converter. Quando nós pega... Aí você vê que é muita gente, mais de um terço. Vamos pegar lá em 1 João 4. Exatamente, igual eu falo com a irmã, igual o irmão falou, que Satanás, ele engana o mundo todo, engana mesmo. Engana mesmo. Só que os cristãos enganam os outros. Mas aqueles que prestarem atenção no testemunho de Yahshua, esses vão o quê? Ressuscitar. Por quê? Porque para morrer... João ou João? 1 João. 1 João é 1 João 4. 2124. 2124. 1 João. Porque nós vemos, irmão, que aqui para você ver. 2124. 1 João 4. Capítulo 4, versículo 1. Isso. Então vai mais uma folha aí. Duas folhas. 1 João 4, 2130. Aqui em 1 João 4,1 fala: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai o espírito para ver se são de Yahweh. Pois muito falso profeta vieram ao mundo.
vieram ao mundo. Várias épocas. Vieram várias épocas e agora, nesse tempo final, veio o que? Aqueles traidores que passou para o lado do rei de Babilônia, para o lado de Satanás lá em cima, e foi transportado por Nabuzadan. E se fazia parte do exército, automaticamente quem é do exército tem o quê? Tem as táticas de guerra. Entende? Desertores. Exatamente. E eles não veio à toa. Por quê? Porque Satanás já tinha um propósito, já viu que eles já tinham sido dominados para o que? Usar a boca deles para ajudar no selamento, para ajudar a colocar a marca. As estratégias. Lançou o seu filho, mandou o seu filho, Satanás mandou Emanuel, o antimachia, junto com esses traidores, para o quê? Lançar a marca. Por quê? Porque eles têm tática de guerra. Porque eles pertenciam ao exército. Entende? E se pertencia ao exército, e olha para vocês ver, vários e vários tempos, de tempos antigos, de dias imemoráveis, mas eles usam aquilo, eles vão usar isso para o que? Transmitir o espírito do antimachia. E aqui já deixo o que é uma profecia. Já fala, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai o espírito para ver se são de algo. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. E mais embaixo... Aí continua falando. Nisto, reconheceis o espírito de algo. Todo espírito que confessa que Yahshua veio em carne, na carne, é de algo. E todo espírito que não confessa Yahshua não é de Yahweh. Este é o espírito do antimachia. Viu? Do antimachia. E hoje, irmãos, nós vemos claramente muitos não confessando que papai Yahshua veio em carne. E nós vemos isso muitos dentro de Sardes. E aqui fala que todo aquele que não confessa não tem o espírito de Yahweh. Também falam. Isso. Esse 13 aqui, irmão Bruno, fala assim, todo espírito que não confessa Yahshua não é de Yahweh, aqui mostrando em relação ao nome, porque o espírito do antimachia, ele não confessa que Yahshua é Salvador, ele confessa Emanuel e confessa esse Jesus. Então aqui nesse ponto já falando do nome, não confessa Yahshua, porque aí já entra em Jeremias, né, 52:11, na relação de tentar apagar o nome e não falar do nome. Exatamente. Aí fala que todo espírito que confessa que Yahshua veio na carne é de Yahweh. É de Yahweh. Todo que confessa que ele veio em carne. E para confessar, o que devemos fazer? O que tem que fazer? Largar os evangelhos anátema. Mateus, Marcos e João. E todos aqueles que recebem esses evangelhos anátema, está recebendo o espírito do antimachia. Para quando ele vier, ele ser bem recebido. Para ele ser bem recebido, tem que ter o quê? Tem que ter aquele que discermina o espírito dele. Para quando ele vier e mostrar a marca que tem que ser lançada, as pessoas aceitar de bom agrado. Exatamente isso. E quando nós vemos aqui, irmão, isso é a palavra que está falando. Aquele que não confessa Yahshua veio em carne, assim como nós, esse não pertence a Yahweh. E não pertencendo a Yahweh é o quê? Está sendo servo de Satanás. E quando nós pegamos... Pode falar, irmão. O Paulo citou que ele tinha esse receio, né? Que alguns que estavam, né, reunindo nas casas, eram os crentes da época, já estavam indo atrás do outro. Ou seja, aqui já fala que ele já estava. Já estava. Então, quer dizer, olha desde quando que ele está no mundo, através desse porque nome. Por conta do medo. Através do nome. Por conta do nome. Do nome. E o que acontece? Veio vindo, né, o Jesus Cristo. Entendeu? Ele veio
época de quando? Olha só, e nessa época aqui já falei, já está. Porque na época tinha- Mais embaixo. E a questão, o que que acontece? E o que que acontece, irmãos? Aqui também quando fala isso, devido ao medo, muitos estavam propagando que ele andava sobre as águas. Que ele era o quê? Como se fosse um Hércules, filho de Zeus da época, entende? Porque devido ao medo para o quê? Contaminar, né? Se unindo, assim como aqueles anjos, foi após outro lá em cima, se unindo a querubins. Exato. Entende? Se unindo. E naquilo gera o que? O híbrido. O híbrido. E não pode haver uma sementes distintas, ser lançada junto. Não pode. Esse ponto aí que a irmã Leila citou está em Gálatas, né? Gálatas 1,6. Pode estar lendo. Gálatas 1,6 fala, né? Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia e passeis a um outro evangelho. Passeis, ou seja, indo com os outros, né? Pregando o quê? Pregando um espírito diferente. Eles já estavam semeando o espírito do antimachia. Porque quando recebe o evangelho de Mateus e Marcos e João, está o quê? Está recebendo a semente do antimachia. Está recebendo, está o quê? Compactuando. Está compactuando. E quando nós vemos aqui, irmão, voltando em Apocalipse 12, Apocalipse 12, 4 fala assim, ó: e a sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Viu? Lançando para a terra. Uma representação de que? Nabuzaradan, chefe da guarda. Nabuzaradan, chefe da guarda, que é uma representação do antimachia, tomando posse, calcando aos pés, conforme Daniel 8, calcando aos pés que uma parte do exército celestial, 1/3. Ainda fala aqui 1/3. Aqui ó, no 4 fala: sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher. Viu? Por que diante da mulher? Porque a mulher que estava com o quê? Se embelezando com os verdadeiros, com as pedras preciosas, mas era da vontade deles? Não, eles estavam sendo enganados. Mas esse que o dragão está lançando por terra, esse já é com consentimento desde lá de cima, já vieram desde lá de cima. Agora esses que estão embelezando a mulher, estavam embelezando a mulher, que a mulher estava prestes a dar luz a esse filho, que irá, quando nós pega aqui no 15, fala que ele irá regerar todas as nações com céu de ferro. Esses aqui veio sem memória, mas manteve fiel lá em cima. E quando vai atrás da mulher, por quê? Satanás, ele sabe que os fiéis veio na terra também. Que Ial trouxe, junto com Mical, um lugar espaçoso, conforme Salmo 18. Transportou. Essa parte que Satanás tenta fazer o pacto com a mulher aí, lembro também aquela passagem, né, que agora ela vai invocar Ial, né, o administrador fiel que está lá em cima agora, que linka com Mical, né? Porque antes ela pedia para fazer justiça, né, ao juiz Inico. E o juiz Inico... Os descendentes, né? Os descendentes que saem da mulher, que vai invocar. Porque a mulher mesmo, nós vemos que a terra vai ao encontro, vai ao socorro dela. Os descendentes são o quê? Os descendentes são aqueles que vão dar ouvido à mensagem. Os que observam o testemunho de Alf.
termina de ler o 1 João 4, que você começou, e fala exatamente isso aí que você para falar aqueles que vão ouvir. Cadê? Aquela que você fica para ver, João... 2130. Aqui, ó, 1 João 4, fala, vós, filhinho, aqui vamos continuar no 3, vamos começar no 3. 1 João 4, 3, fala, e todo espírito que não confessa Yahshua não é de Yahweh. Este é o espírito do antimachia. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Viu a profecia? Isso aqui é uma profecia. Exatamente. Agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Yahweh, e vós venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Yahweh. Quem conhece a Yahweh nos ouve. Quem não é de Yahweh não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Viu? Você começou a ministração falando que não adianta falar com eles. Exatamente, porque a questão... Exatamente, é tremendo. Não vai nos ouvir mesmo. Não vai nos ouvir, não há o que? Arrependimento. E não há arrependimento, porque já recebeu o espírito do erro, o espírito do antimachia. E aquele que não se libertar do evangelho anátema, esse não pertence a Yahweh. Não pertence, é duro, mas quem se alimenta do alimento de Babilônia é contaminado. É muita gente, mas há a purificação, Igual quando nós pega aqui em Isaías, nós vê que o Pai, quando nós pega em Atos, nós vê que não leva o tempo, porque dá ignorância. Sim. Mas quando não há o arrependimento, ele também não pode fazer justiça para aquele que não se arrepende. Por quê? Porque quando nós pega aqui em Isaías, vamos estar lendo aqui em Isaías, só deixa eu olhar aqui. Onde que fala meus pensamentos? É Isaías mesmo. Isso. Isaías, eu acho que é 55. Isso, Isaías 55. Quando nós pegamos aqui Isaías 1342. Isaías 55, 6. Fala assim: procurai Yahweh enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem mau seus pensamentos, e volte a Yahweh, pois terá compaixão dele. Ao nosso Yahweh, porque ele é rico em perdão. Com efeito, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e o vosso caminho não são os meus caminhos. Palavra de Yahweh. Mas esses aqui que se convertem dos seus caminhos são aqueles que estão sendo enganados sem conhecer a verdade. Mas tem aqueles que não estão sendo enganados, sabem que estão transmitindo a mentira, porque já foi já fez um pacto desde lá de cima. E não há não há dentro deles o arrependimento. Bruno, tem jeito, né? A gente vê umas coisas assim que, deixa eu te falar, o coração até arde. Invocai-o enquanto está perto. Se Yahweh está na luz inacessível, o que quer dizer isso? Exatamente. Sua face. Tremendo. Tremendo Sua demais, face. gente. Porque enquanto ele está perto. Exatamente, enquanto ele está perto.
Enquanto ele está perto. Por quê? Porque ainda há o momento de se arrepender. Há o momento de se arrepender. Mas tem aqueles que o antimarchiar já calcou os pés, já tomou posse. Já tomou posse e trabalha para ele. Exato. Trabalha para ele, porque Mical e seu exército está o quê? Ajudando, sei lá, conforme Apocalipse 7. Apocalipse 7 fala, não danifica até que tenhamos selado o servo de Al. Assim também o antimachia, junto com o exército dele, e junto com o exército que ele calcou os pés que pertencia e aos desertores, também estão e vão ajudar o quê? Receber a marca. Vão receber a marca. E quando nós pega aqui, irmão, quando nós pega aqui Apocalipse 12, 3... Você vê, né? O inimigo também tem copia tudo, né? Tudo, Os trabalhadores dele. Igual nós vemos quando foi a selar. Quando ia ao forte. É engraçado. Tem A gente gente que- leva a palavra da verdade. Uhum. E que esse negócio de Satanás, eles mentem. Eles Ele mentem. leva mentira, pra enganar o outro. A gente leva a palavra da verdade. Tenta buscar as pedrinhas, né? E eles já são contados. Eles mentem pra enganar, pra fazer E entrando naquela passagem que o Mobeto trouxe, que você tava lá, falou, eu vou lá, eu coloco a mentira A mentira na na boca boca dele, deles. no ouvido dele, É. né? Tipo assim, Exatamente. ia fazer a confusão usando a mentira. Eu vou. Ele já estava mostrando, né, naquele momento ainda, ele não tinha recebido esse ofício, essa posição de ser administrador. Mas aí você já vê qual que era a natureza dele. A natureza dele era maldosa. A natureza dele era já maldosa. Entende? É o erro mesmo. É o erro. Tem É a uma natureza. passagem que fala sobre ele, né? Sobre ser o erro. É. Deixa eu passar. E quando nós pegamos aqui Apocalipse 12, irmãos, Apocalipse 12, esse sinal de Apocalipse 12, 13, fala assim, apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas, sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. Tão logo nascesse, porque aqueles que iam entender a verdade, iam enxergar a verdade, iam enxergar a verdade. Ele ia acabar com essa verdade, estar no mundo, essa luz, ele queria. Essa luz ele queria o quê? Matar a fé. Como que ele queria matar a fé? Usando seus servos, usando aqueles que estão querendo ser enganados, que estão querendo receber, porque a palavra fala, aquele que não confessa que Yahshua Mashiach é o quê? Bem carne, pertence a um antimachia. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 3:7, vamos estar abrindo aqui Apocalipse 3:7, vamos ver como que eles... Porque quando nós vemos que Ial, quando nós vemos em Apocalipse 12, que Ial fala, e ela deu à luz um filho varão, aí quando pega aqui, seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono, é Ial? Não. É Mical que está sendo o quê? Administrador. Está sendo administrador, está sendo regente. Está sendo regente, igual Salmos 45 fala assim, o meu trono é de Ial. O meu trono é de Ial. E quando fala que se posicionou o dragão, é Satanás mesmo que se posicionou? Quando nós pegamos aqui Apocalipse 3:7, fala assim, 3:9, fala, forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam Ial demais, não são, pois mentem. Forçarei que venham e se prostem aos teus pés e reconheça que eu te amo. Por quê? Porque como eles não confessam que Yahshua veio em carne, eles estão sendo o quê? Estão sendo servos de Satanás. E eles queriam fazer o quê? Matar a nossa fé. A nossa fé. Mas o filho varão foi arrancado da mulher e dado para Mical. E o trono pertence a Ial. Entende?
O trono, quem está cuidando do filho é Ial através de Mical. Exato. E Satanás queria matar a fé do filho varão através do seu servo, do sinagoga de Satanás, que recebe o espírito do antimachia, que recebe o espírito de Satanás, porque a palavra fala, aquele que não confessa que Yahshua veio em carne, esse pertence a quem? E quando nós pegamos Apocalipse 3,7, fala os sinagogas de Satanás, porque está operando por Satanás, está fazendo a vontade de Satanás. E ele se posicionou. E aí naquela passagem que o irmão Beethoven também trouxe, falando que ele escolhe os melhores ainda, os nobres, os bons, né? E ele se posicionou, e nós vemos que aqueles que se dizem Yahudi se posicionando para atacar, para o quê? Tragar a fé, lançar o quê? Pedra de tropeço. É porque o homem, ele vê a aparência, então ele escolheu esse, já que esses são mais fáceis de ludibriar. Exato. Né? Vai ver o coração do homem dele. Mas aqueles que se arrependerem, vai se prostrar e vai reconhecer. Por quê? Porque nós vemos que Ial, porque tem aqueles... Que Ial usa Mical, só a trombeta de Ial, na palavra. Satanás usa a palavra dele, né? Usa eles aqui para usar a palavra de Satanás, imitando, né? Imitando, eu falo com você. Usa o Mical, né? Com trombeta de Ial. E Satanás usa isso aqui para usar a palavra dele. E o que acontece? Quando fala sinagoga, aqueles que se dizem Ial e mais não são, esses são os que falam Ial. Ial mais o quê? Traz o erro, traz os nomes, mas traz Mateus, Marcos e João. Ou não compartilha o pão, ou não aceita reunir, entende? São sinagogas de Satanás. Ele quer o quê? Discernir, quer contaminar, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Não serve. Então é necessário o quê? Necessário largar isso tudo, purificar, jogar o vinho fora, o vinho velho todo fora. Lavar com a água cristalina ainda, tem que ser com a água cristalina, não é qualquer água. Entende? E hoje, irmão, porque quando fala sinagoga de Satanás, quando nós vemos lá que Satanás se posicionou com os nomes verdadeiros, para tragar o filho varão, E aqui na Bíblia Yahushalan fala o quê? Devorar. Outras traduções falam tragar o filho varão assim que nascesse. Tragar o filho varão assim que nascesse. E tragar, você lembra do quê? Quando a pessoa for, ela traga, ela suga o espírito, querendo arrancar o espírito, querendo arrancar a fé, querendo arrancar o entendimento e lançar o fermento. Igual nós vemos que vários hoje falam o nome de Ial e de Yahshua, mas não aceitam os pilares. Exatamente. E não confessa. Principalmente o selo em Yahshua. E nós vemos aqui que quando o filho foi o quê? Porém, foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono. O trono que essa criança foi arrebatada é Ial mesmo? Não, é Mical que está no trono de Ial, conforme Salmos 45. O meu trono é de Ial. Igual foi trago o vídeo, como que se lê as escrituras. Temos tudo codificado, tudo tem a chave. Se não souber o nome, se não entender a grandeza do nome, não aceitar o nome, jamais vai entender. Tem Ial soberano, Ial forte, lembrando que recebeu o nome, que ele está na luz inacessível, que o trono é de Mical. Exatamente. E lembrando que vai muito. E lembrando que o nome vai além, porque não é só o nome.
Porque não é só o nome, tem que ter a chave. Tem aquele que foi levantado, que recebeu o manto, que foi colocado sobre a chave. Por quê? Porque nós vemos aqui a perseverança, as qualificações daquele que foi levantado, a perseverança. E quando nós pega aqui, nós vê que tem um povo que é semelhante a ele. Quando nós pega em Daniel 12, vamos estar lendo lá, irmão, Daniel 12. Quando fala que o dragão se posicionou, e nós vemos que a sinagoga de Satanás. Porque tem aquele que é por Ial, está no comando de Ial, que representa Ial na terra, e tem aqueles que representam Satanás, o dragão. Essa parte que você leu de Apocalipse 12, né, que fala que Satanás ali se postou diante da mulher, querendo tragar o filho varão, faz um link com Pedro, né, irmão? Que fala aqui, ó, 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigilantes, eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. A quem devorar. A quem tragar. A quem tragar. Igual o irmão falou, tragar. Tradução, né? Então aqui está devorar, mas tem versão devorar, matar. Arrancar o que? Tragar, até arrancar. Arrancar, porque Satanás, ele não quer que nós recebamos, porque o Espírito daquele que dá a vida. Igual fala em Romanos 8. Vamos estar lendo lá antes de nós vir aqui? Romanos 8, vamos lá. 8:11. 1979. 8:11. 1971. Romanos 8:11 fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou e alcha dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou e alcha o Machia dentre os mortos, dará a vida também a vossos corpos mortais, mediante o Espírito que habita em vós. Viu? Ele dá o que? O Espírito da vida, ele compartilha o Espírito. E Satanás quer tragar, Satanás quer matar. Mas ele faz isso pessoalmente? Não. Ele tem aqueles sinagoga de Satanás, aqueles que recebem, que cultua Satanás. Porque hoje nós reunimos em nome de Yahshua, em nome de Yahweh. E nós confessamos que ele veio em carne. Os ministros de Satanás? Satanás tem os seus ministros. Tem os seus ministros. Transfiguram em anjos de luz. Exatamente. Exatamente. Quando nós pegamos aqui em Daniel 12, fala assim, nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Viu que tem um povo? Aquele povo que a mulher estava o quê? A mulher estava se enfeitando, se embelezando. Estava se embelezando com o povo de Mical. Estava se embelezando. Depois que foi tirado, você viu como que a mulher perdeu o brilho? Perdeu a graça? Depois que Mical se levantou, perdeu todo o resplendor? Depois que Mical se levantou? Por quê? Porque assim que o filho foi arrebatado para junto de Ial, mulher perdeu o brilho. Mulher hoje, ela não consegue nem abrir a boca. Abre, mas para falar as mesmas coisas. Hoje, e descrédito, porque ela estava o quê? Se embelezando, se enfeitando com as pedras preciosas. Exatamente, porque depois que foi tirado, lançado no abismo, foi lançado nas cadeias eternas. Aqueles que se rebelaram, que foi após outro, entregou sua primogenitura. Mical saiu de lá. Viu como que a graça perdeu? Verdade. E a cada dia a verdade hoje está sendo revelada e está perdendo. O povo está entendendo que tem algo errado.
Tá vendo que não há mais beleza, não há mais beleza, não tem graça mais. Hoje muitos falam que as escrituras, muitos pensam, mas quando Mical e seu exército subir, o povo vai entender que a escritura é viva e eficaz. Ela traz vida, ela traz vida. Porque muitos hoje acham que as escrituras sagradas, devido a essas obras de Satanás, acham que é só um livro qualquer, mas um livro que foi escrito por um lunático. Muitos falam assim, muitos pensam assim, devido o quê? Devido à perca do brilho, à perca da graça, à perca da esperança, devido o quê? Devido às coisas que aqueles ministros de Satanás faz. Exato. É por isso que o livro para eles é selado, né, irmão? É selado. Aquelas passagens que falam, que dá para eles ler, fala, eu não sei ler. O outro não tem interpretação, não entende nada. Por quê? Porque a verdade foi jogada por terra. E se a verdade foi jogada por terra, só e eles estão lá na mentira, e a mentira sempre vem à tona. A mentira sempre vem à tona e está vindo à tona, ainda mais com a verdade sendo lançada por terra. E hoje você vê como que está a bagunça, as denominações, as religiões perdendo a graça. Eles estão vendo que tem algo errado. Os que são descendentes, aqueles que estão lá, mas estão enganados. Estão o quê? Estão sendo escravos. E está no momento o quê? Está no momento da libertação. Tá? No momento da libertação. Qual ano que é esse? Shemitah. Tá o ano da libertação. Mas tem aquele, para haver o quê? Para haver escravo, tem que ter o quê? Tem que haver aqueles generais, tem que haver os dominadores. Tem que haver o Baal e também tem aqueles, os seus comandantes, os seus oficiais. Ele também tem os oficiais dele aqui na terra. São os trabalhadores. Tem os trabalhadores. Para manter escravo tem que ter os trabalhos. Entende? Os capatazes. Os capatazes. Tem os capatazes dele. Por quê? Capitão do mar. Porque, e nisso, nós estamos vendo que nós estamos no ano Shemitah, no ano da libertação dos escravos, aqueles que estão sendo escravos, não estão lá por vontade própria, não estão lá querendo conhecer as profundezas de Satanás, mas está querendo que encontrar a verdade. Mas eles estão que eles estão lá enganados. Eles estão enganados pensando que lá é a verdade. Isso, mas Mical se levantou para trazer a verdade junto com o seu exército, a representação de quem? De Ezequias, o rei Ezequias, obstruindo os fontes de água, a representação do absinto que cai nas fontes de águas e mostra que aquelas águas são águas amargas, águas que conduzem à morte. E hoje Mical se levantou junto com o seu exército para trazer a verdade, para mostrar a verdade, para conduzir, para libertar esses escravos. Mas tem aqueles que já perdeu as esperanças. Não, aqueles que se aprofundaram nas profundezas, que é o que? Uma mensagem de Tiatira. Quando nós pegamos aqui na carta de Tiatira, vamos estar vendo aqui, na carta de Tiatira, na carta Apocalipse 2:23, fala assim: farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sondo os rins e os corações, e cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, declaro que não vos imponho outro peso, o que tendes, todavia segurai firmemente até que eu venha. Porque quando nós pegamos aqui
Nós pega aqui na carta de Tiatira, nós vê o que é pedido para a era de Tiatira é o quê? Que mantenham a fé, o amor e a dedicação e a perseverança em procurar a verdade. Muitos estão estão lá dentro, mas eles mantêm o amor, a fé, a perseverança, entende? Nós vemos que não é o que? Imposto, outro peso, a não ser que venha o quê? A não ser que venham conhecer as profundezas de Satanás. Igual quando nós pega aqui e fala assim, ó, os que não conhecem as profundezas de Satanás. O que é as profundezas de Satanás? É que sabe que aquele ato, igual muitos sabem, muitos já vai com o intuito mesmo de receber na denominação, sabe? Eu estou aqui mesmo, não quero saber de ninguém é necessário, não quero do meu. Aqui eu trato como uma empresa. É isso mesmo. Se prostitui dentro das igrejas. E isso é uma profundeza de Satanás. Por quê? Porque mesmo quem está no mundo que eu falo assim, não tem contato com a religião, não tem contato com as escrituras, sabe que manter a prostituição dentro das denominações isso é errado. Manter o que? O roubo, manter a mentira, trazer pessoas, falar que recebeu um ato de fé para enganar as pessoas, isso tudo e várias outras questões que é a profundeza de Satanás. Muitas outras coisas, corrupção, principalmente que tem pessoas, e muitas, milhares de pessoas, que conseguem ver a injustiça no mundo e ter uma narrativa, um argumento, uma defesa que aquilo está certo. Sabe aquele negócio, o certo agora está errado, o errado agora é que está certo. Nós estamos nessa era, né? Também era Filadélfia e no mundo impera a injustiça, que o certo está errado e o errado está certo. Tipo assim, você vê lá em 2 Tessalonicenses 2, 9, você lê aí, o que você está falando? Pode ler. Isso aí. Olha só, ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. Exato. E por isso que Ial lhes manda o poder da sedução. Olha só, vem da parte de Ial. É aquela, né? É o espírito, é aquele que você porque quando nós vê, para acreditarem na mentira e serem condenados, todos que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça, ou seja, apoiaram. Você vê o próprio Supremo Tribunal do Brasil, uma pergunta. Tudo, só no Brasil, tudo. Por quê? Porque hoje nós entendemos que o sistema hoje está sob o domínio do que? Do administrador infiel. Próprio Satanás. Do próprio Satanás. E tanto Satanás quanto o Antimachia, eles não fazem nada de vontade própria. Nada. Tudo é com consentimento de Ial. Por isso que quando nós pegamos aqui o Senaqueribe, citar isso aqui, Senaqueribe. Quando nós pegamos Senaqueribe, fala assim, ó, abre lá em... Você quer saber onde que está o Senaqueribe? Deixa eu ver se... Cadê o Senaqueribe, né? É onde que ele está. Deixa eu ver aqui primeiro. Primeira Reis. Bruno. 4. Primeira Reis. Deixa eu ver isso aqui, irmão, porque nossa mente, eu acho que é 19. Primeira Reis? Segundo Reis. Segunda Reis? Não tá bom. Isso, Segunda Reis 19, 27.
535. 2 Reis 19, 27. Ial, ele chamou, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim fala Ial. 2 Reis. Isaías, isso mesmo, 2 Reis 19, não, estou lendo 27 ainda não, estou lendo aqui na introdução no 20. Quando nós vemos que Ial ele chama Ezequias e começa a falar através de Isaías, profeta Isaías. Isaías, ele era um homem assim muito temente e um homem muito fiel. Você vê através da carta, como que é uma carta longa. Uma carta longa. Eu vejo quando é uma carta longa, eu vejo quando mais longo, mais houve o que? O comprometimento com a obra. E ele foi muito usado por Ial para falar do Mashiach, muito usado. E quando nós pega aqui, e nós vemos lá que a brasa foi colocado, ele reconhecendo que ele era pecador, ele morava numa terra, onde que havia só povo pecador. E a palavra fala que aquele que, igual quando fala que dois subiu ao monte para orar, e ele falou, eu sou pecador, eu sou falho, sou pecador. Esse voltou para casa justificado. Nós vemos o profeta Isaías, quando ele pega aqui no 19, ele sendo usado, e ao falando para o rei Ezequias, contra Senaqueribe. Aí fala assim, eu sei quando te assenta, quando sais e quando entras, e quando ficais furioso contra mim. Por que ficaste furioso contra mim? E a tua insolência chegou até os meus ouvidos, passarei meu anel em tuas narinas, e meu freio em teus lábios. Far-te-ei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te servirá de sinal. Viu a mensagem que Ial sabe de todos os passos? Tremendo. Ial sabe de todos os passos. De todos os passos. Sim. Satanás, o antimagia, não faz nada sem a permissão, não, sem Ial mandar. Sem a permissão, sem Ial mandar. Porque eles não fazem nada. E quando nós pegamos, hoje entendendo isso tudo, é maravilhoso. É maravilhoso porque nós sabemos que está tudo sob controle. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Tem um livre-arbítrio e por causa disso, muitos pensam que não tem mais o controle. Exatamente. Mas isso é tudo o quê? Isso é para fazer o quê? Um sacerdócio real, um sacerdócio puro, um sacerdócio sem fingimento. Porque para aceitar todo esse entendimento, ver que houve um trabalho de Mical, houve um trabalho do papai Alcha, houve um trabalho, e foi o que? 7 eras. Teve um caminho, 7 eras, e todos que aceitaram nessa era, por isso que falam, na boca dos 144.000, não se achou engano, mentira, não se achou que o papai Alcha andava sobre as águas, aceitou que ele veio como homem, transmitia o espírito da verdade, transmitia a verdade, compartilhava o espírito da verdade. Por isso que fala, na boca dos 144.000 não se achou engano, não se achou mentira. Eles não compartilhou o espírito do antimachia. Isso é tudo para montar o que? Um exército celestial fiel. Porque quando o reino foi entregue a Mical, ao exército celestial, não será mais abalado. Vai ser uma vez para nunca mais. Para nunca mais. Então, se não é nunca mais, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o reino vai ser um reinado
um reinado de paz, um reinado verdadeiro. Eterno. Eterno. E isso, irmãos, isso foi necessário. Por quê? Porque se ficar, Papai Yahshua falou, toda essa revelação era para os pequeninos. Nós vemos os apóstolos lá perguntando o que é que eles entendem. Mas não foi dado a eles receber o reino. Não foi dado a eles. Não foi dado ao povo pequenino. Tremendo. Os humildes, porque para aceitar a verdade tem que ser humilde. Olha a posição de Paulo antes de conhecer, ter um encontro com o Papai Yahshua. Era tremendo, arrogante, né? Era muito arrogante. Olha só como que ele se esvaziou por completo. Se rebaixou, porque tem que se rebaixar. Tem que se rebaixar para entender a verdade, tem que ser submisso, tem que se esvaziar por completo, tem que se diminuir, mas não é pouco não, é por completo. É por completo, tem que a cada dia ser dependente do Pai, entender que sem o Papai nós não somos nada, correr atrás, não abrir mão. Não abrir mão, porque o que iremos receber é o reino. Nós vemos que Satanás, ele se posicionou como? Com sinagogas de Satanás, que se dizem Aldins, para perseguir, professa até o nome, para o quê? Para tragar, para conduzir a verdade, para discernir, para semear o que é a semente da mentira. E a palavra fala, um pouquinho de fermento leva do que toda a massa. E esses que pertencem ao exército celestial, Satanás queria fazer isso. Os que foram fiéis lá em cima, ele queria o quê? Queria que fosse o quê? Reprovado aqui embaixo. Queria que eles o quê? Semeassem o espírito, a semente do antimachia, a mentira. Mas o filho foi arrebatado para Ial, para o trono de Ial. E hoje nós sabemos que quem está administrando é quem é Mical. Ele está sendo o quê? O regente. O regente. Ele está falando em nome de Ial. A criança está sendo cuidada. Então, aí nós entendemos que quando fala que o dragão se posicionou, só aqueles da sinagoga de Satanás. Da sinagoga se posicionou para tragar o filho varão, para tomar o filho varão novamente, com mentira, entende? Com os evangelhos anátema, com a mentira que não tem que fazer parte do pão, que é canibalismo, com não precisa reunir, entende? Não precisa se emergir, não, louva, viu? Querer tragar até que veio quem? Veio Mical, foi levantado para o quê? Para administrar. E se ele foi levantado, é porque as etapas já começam no momento que ele foi levantado. O ato dele, a posição de ser administrador, já começou com Mical. Quando ele foi levantado, ele já foi levantado para ser o quê? Para ser vencedor. E quando nós pegamos, irmão, quando fala assim, em Colossenses 1,15, tudo foi criado por ele e para ele, e ao forte e valente, mas tudo foi criado por ele e para ele, com o nome de Ial forte e valente? Não, com Ialcha. Com Ialcha, tudo foi criado. Tudo foi criado por ele e para ele, com o nome de Ialcha. Então, ele já era o Criador antes de receber o nome Ial. Antes de passar por tudo, né? Por quê? Porque, igual o irmão Marcos Vettori falou, debaixo do sol não há nada o quê? Novo. Não há nada novo. E o que acontece? Mical também recebe o quê? A vestidura. Recebe um manto, nome Yalcha. E ele ajudou a criar. E quando nós pegamos as escrituras sagradas, e fala lá em Colossenses 1,15, autoridade e principado, tudo foi criado por ele e para ele. E quando nós pegamos hoje, remetendo as escrituras sagradas e vê que tudo direcionando para Mical, para Yalcha, porque tudo foi criado por ele e para ele.
essas autoridades, todas essas revelações, esses acontecimentos, foi para mostrar e conduzir como que ia ser o reinado dele, como que ia ser o momento que ele ia ser administrador e no momento que ia acontecer esse caos lá em cima, entende? Tudo foi para direcionar, tudo isso, esse reinado de Ezequias, tudo foi para direcionar o reinado de Yahshua na terra. Por isso que tem aquela passagem que fala assim, né, que o certo é os pais juntar riqueza para os filhos, né? Ou seja, Yahweh valente, forte valente, venceu e deixou tudo para o filho, inclusive o nome. Exatamente. Deixou a herança toda ali, os filhos e o nome para Mical e Yahshua. Exatamente. E quando nós pega aqui, irmãos, quando nós vê isso tudo, igual quando pega aqui em Jeremias, vamos pegar aqui em Jeremias 1:4. Só ler essa última passagem aqui que veio à memória. Minha memória, Jeremias 1:4. Por quê? Essa mensagem que Jeremias deixou escrito era para transmitir o ministério dele? Não, era para transmitir, porque tudo foi criado por ele e para ele. Para Yahshua, que é Yahweh forte e valente. Entende? Mostrando que ele era criador antes dele receber o nome Yahweh forte e valente. Assim, Mical, quando ele trabalhou aqui na terra, todo esse reinado, tudo isso foi criado para ele e por ele. Nós vemos que quando ele vem e luta com Jacó, ele tomando cuidado, ele criando uma fé que era para ele e por ele. Essas autoridades foi criadas por ele e para ele. Para o que? Fortalecer ele, para abrir o entendimento dele no momento do reinado. Porque ele recebeu o trono da terra. Por isso que ele fala assim, o que vencer sentará no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu pai. E quando nós pegamos aqui em Jeremias 1:4, fala assim, a palavra de Yahweh me foi dirigida nos seguintes termos. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. E quando fala profeta, irmãos, hoje, o termo profeta é usado para quem? Para aqueles que conseguem decifrar as escrituras sagradas. Intérprete. E quando nós vemos essa palavra sendo dirigida para Jeremias, está sendo dirigida para quem? Para Mical, para Yahshua. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Porque quando fala lá em Colossenses 1:15, todas as autoridades e potestade foi criada por ele e para ele. Para Yahweh forte e valente. Mas como que Mical também ajudou nessa criação e ele também a uma face? Todas essas autoridades das escrituras sagradas foi o quê? Para conduzir ele no final dos tempos. Para ele ganhar êxito. Porque quando você pega aqui em Jeremias, fala, antes mesmo de eu te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei, eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse, mestre, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Ele era novo. Mas Yahweh me disse, não digas, eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra de Yahweh. Então Yahweh estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E Yahweh me disse, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Tremendo. Aí no 11 fala, foi-me dirigido a palavra de Yahweh nos seguintes termos. O que está vendo, Jeremias? Eu respondi, vejo um ramo de amendoeiro. Então Yahweh me disse, viste bem,
porque eu estou vigiando sobre a minha palavra para realizar, para se cumprir. E quando fala que amendoeira, ou ramo, remetendo que o ramo de Jessé. O ramo de Jessé que o irmão Marcos Vetor trouxe ontem. Remetendo quem? Remetendo a Mical. A Mical. E aqui fala que Ial, e quem estava falando aqui para Jeremias era quem? Era Mical, o anjo que pergunta para o que? Crescer em graça e em conhecimento. Para crescer em graça e em conhecimento. Por isso que ele pergunta. Por isso que ele pergunta. E quando nós vemos aqui que um ramo, e quando nós pegamos aqui no 12, então Ial me disse, viste bem, porque eu estou vigiando sobre a minha palavra para realizar. Viu? Porque ele estava vigiando esse ramo para a palavra se cumprir. Tremendo. E quando fala, e a palavra de Ial, foi Ial que estava falando com Jeremias? Mical, mostrando que o trono de Ial, todos aqueles todos esses que falavam por Ial, ele queria o quê? Colocar, porque é Ial, tudo tem que ser direcionado a Ial. A Ial. Para você ganhar eles, tem que colocar o quê? O Supremo em primeiro lugar. Tem que direcionar tudo a ele. Tremendo. E quando nós vemos aqui no 13, fala assim, e a palavra de Ial foi-me dirigida, uma segunda vez nestes termos. O que está vendo? Respondi, vejo uma panela fervendo, cuja boca está voltada a partir do norte. Porque hoje nós pegamos a França, está onde? Está no norte. Entende? Igual quando nós vemos que a panela, isso é tudo uma profecia para o fim dos tempos, porque vai partir de lá, a panela fervendo. Quando nós pegamos aqui neste termo, o que está vendo? Responde, vejo uma panela fervendo, cuja boca, para lançar blasfêmia, está voltada a partir do norte. Isso mesmo. Aí no 14 fala, e Ial me disse, do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra, porque eis que convocarei todas as tribos dos reinos do norte. Palavra de Ial. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono e a entrada das portas de Alxalã em redor de suas muralhas e contra todas as cidades de Aldá. Pronunciarei contra eles, aí fala assim, de Aldá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua maldade, porque eles me abandonaram, queimaram incenso a Deus estrangeiro e prostraram-se diante de obras de suas mãos. Quando nós vemos aqui, porque no 15 fala, porque eis que convocarei todas as tribos dos reinos do norte. Palavra de Ial. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Alxalã. Em redor de sua muralha e contra toda a cidade de Judá pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua maldade, porque eles me abandonaram, queimaram incenso a Deus estrangeiro e prostraram-se diante de obra de suas mãos. Mas tu cingirás os teus rins, levantar-se-á e lhes dirás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas medo deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco hoje como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Os reis de Aldá, os príncipes, o seu sacerdote e todo o povo da terra, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra ti, porque eu estou contigo para te libertar. Tremendo. E nós vemos, irmãos, que toda essa mensagem desses profetas, desses reis da palavra, tudo isso foi o quê? Foi criada por ele e para ele. Tudo isso, irmão, foi para ele. Tremendo. Foi tanto para Ial forte quanto para Mical e Alche. Essa palavra que você leu aqui, irmão Bruno, faz o link com o Apocalipse 6, 14:6. Você reparou que faz o link? Qual? Quando você pegou aqui, porque aqui está falando de Mical, e ele foi colocado aqui como o anunciador da palavra de Ial às nações, correto?
Quando você pega no 3 aqui, ó, você leu aqui no 5, vou pegar do 5 aqui, ó. Antes de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Exato. Aí você vê lá... Antes dele sair, antes mesmo dele sair da mulher, isso. Ele já tinha o quê? Já tinha sido consagrado. Já tinha consagrado. Tremendo, irmão. Aí você pega lá em Apocalipse 14, 6, aí mostra o anjo anunciando a todas as nações, tribos, povos e línguas. Por isso que eu vi aqui, ó, te constituir profetas para todas as nações. E no 10 fala assim: vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir. Aí já é o link com o Apocalipse 19. Para exterminar e para demolir. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Isso mesmo. Para construir e para plantar. Tremendo. E nós vemos que quem está sendo constituído hoje é Mical e Alves. Por quê? Porque todos esses personagens foi criado para ele. Todos esses personagens foi criado para ele, para dar o quê? Um direcionamento. Tudo isso. E nós vemos que para ele receber o trabalho da mão dele, ele teve que trabalhar. E ele trabalhou muito na antiga aliança. Quando nós pegamos, foi obediente. Nós vemos conduzindo o povo trabalhando o quê? Grandiosamente. E isso tudo, irmão, essas revelações, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma, igual a palavra fala, ser perseverante. Ser perseverante. E ela falou para ele: não tenhas medo para que eu não te faça ter medo. Exatamente. Ou seja, ele obedeceu e não teve medo. Não teve medo. Porque senão o pai ia colocar o temor no coração dele e ele ia ser derrotado. Exatamente. Então ele já ordenou para ele não ter medo. Exatamente. Não temas, né? Exatamente. Deu uma autoridade, né? Isso que coloca um anjo diante de ti. Exatamente. E quando nós pega aqui, no 19 fala: eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra ti, porque eu estou contigo para te libertar. Meu nome está nele. Exato. É tremendo demais, irmão. Então vamos dar gratidão, papai. Gratidão. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Assim seja.